Lionel Messi é um dos melhores jogadores da história do futebol. Não à toa, La Pulga não apenas foi comparado a Maradona, como já não é mais absurdo afirmar que o atual camisa 10 argentino superou o eterno ídolo albiceleste. E ao longo da carreira, o gigante de apenas 1,69 de altura se reinventou algumas vezes, conforme os treinadores tinham novas ideias para aproveitar o seu talento. Quando começou a ser titular do Barcelona de Frank Rijkaard, Messi jogava na ponta direita. O trio com Eto'o e Ronaldinho era extremamente móvel. O camaronês atacava o segundo pau quando um dos pontas fazia diagonal para a área, e o outro vinha articular por trás dos atacantes. Normalmente, Ronaldinho fazia essa troca para a função de meia e Messi avançava para a área. Ali já começavam as primeiras comparações com Maradona, devido ao seu jeito de conduzir a bola, próxima aos pés e pelas arrancadas de tirar o fôlego partindo do flanco direito. Em 2007, ele ficou em segundo na eleição da FIFA e terceiro no da France Football, de melhor jogador da temporada, em seus primeiros top 3 da carreira. Quando Pep Guardiola assume o Barcelona em 2008, ele pede a saída de Ronaldinho. Com isso, Thierry Henry, que já estava no clube, é deslocado para a ponta esquerda. O jogo de posição mantém os pontas bem abertos, e Messi ficava limitado na ponta direita. Então, num clássico contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, Guardiola teve a ideia de tirar Messi da ponta e colocá-lo nas costas dos volantes. Era o primeiro ensaio para transformá-lo em falso 9, mas ele ainda era um quarto homem de meio campo. Eto'o passou a jogar aberto pela direita, mas corria em diagonal para a referência quando Daniel Alves atacava, transformando o 4-3-3 num 3-4-3 com um losango no meio. Henry fazia o mesmo movimento de Eto'o na esquerda, mas Iniesta era quem abria para manter um apoio pelo flanco, e o desenho se assemelhava mais a um 4-2-3-1. Essas duas variações viriam a se tornar sistemas base do Barcelona de Pep Guardiola em temporadas seguintes, e naquele ano, além do clube ter conquistado sua primeira tríplice coroa, Messi foi eleito pela primeira vez o melhor jogador do mundo em 2009. Em 2009 e 2010, o 4-2-3-1 se tornou a plataforma principal. Messi foi efetivamente cravado como meio atacante, fora outras trocas de peças em todo o time. Por exemplo, Eto'o não estava mais no Barça e Ibrahimovic era um centroavante menos móvel. Isso deixava o camisa 10 um pouco mais encaixotado, como foi, por exemplo, na eliminação contra a Inter de José Mourinho na Champions, muito bem vigiado pelos volantes do time italiano. Ainda assim, ele ergueu sua segunda bola de ouro. Naquela temporada, o troféu foi unificado com a premiação da FIFA. Na temporada seguinte, temos a melhor versão da carreira de Messi. O falso 9, que saía da referência e vinha buscar a bola no meio-campo, atraindo os zagueiros ou aproveitando os espaços que eles deixavam, se não dessem combate na entrelinha. Com muito mais espaço para correr, o jogador foi imparável naquele ano, erguendo sua terceira Champions da carreira, a segunda como titular, e a óbvia terceira chancela de melhor jogador do mundo. O Barcelona de 2011 foi objeto de estudos em todas as partes do mundo. A forma que aquele time jogava impactou o futebol, a ponto de ser considerado um divisor de águas da história tática moderna. Sabendo disso, Guardiola alterou mais uma vez seu esquema tático, até para aproveitar seu principal reforço do ano. Para 2011 e 2012, o Barcelona contratou o Cesc Fábregas para aquela temporada, e ele passou a ser o quarto homem do meio de fato. O Barcelona passou a jogar no 3-4-3 com o losango. Dani Alves foi cravado na ponta direita. Alexis Sánchez, também reforço para aquele ano, jogava pela esquerda. E Messi jogava ainda mais perto do gol, não mais como um falso 9, mas como um centroavante de verdade. É muito importante dizer que falso 9 é uma função tática, não apenas um improviso de um jogador que não é um 9 de origem, jogando como tal. Messi nunca foi centroavante, mas passou a desempenhar todas as funções de um naquela temporada. Ao longo do ano corrido de 2012, Messi bateu o recorde de gols em apenas um ano, chegando a 91 bolas na rede. Jogar mais próximo do gol fez muito bem ao argentino, que mesmo ganhando apenas a Copa do Rei em caráter coletivo, faturou sua quarta bola de ouro a nível individual. Na seleção argentina,
ele jogou na ponta direita com Alfio Basile e Diego Maradona, mas sob o comando de Sérgio Batista e Alejandro Saavedra, jogou centralizado no 4-3-3, se tornando 10 de algo que pudesse se assemelhar ao sistema que o transformava em falso 9. Mas ambos os sistemas trabalhavam com um centroavante de verdade, fosse Gonçalo Higuaín ou Sérgio Agüero. Com esse último treinador, ele chegou a uma final de Copa do Mundo em 2014 e escolhido o melhor jogador da competição. Muito endossado pelo seu desempenho na fase de grupos, é verdade. Mas as críticas quanto a ele não ser, com a camisa da seleção, o mesmo jogador que era no clube, ainda martelavam sobre Messi. Após a saída de Guardiola do Barcelona, Léo voltou a ser utilizado como falso 9, com Tito Vilanova e Tata Martino, em trios de ataques que poderiam ter Pedro, Alexis Sanches e posteriormente Neymar, porém sem o mesmo sucesso de outrora. Com isso, viu seu eterno rival Cristiano Ronaldo faturar 2 bolas de ouro consecutivas. Ele só voltou ao protagonismo máximo do futebol mundial na temporada 2014-2015, sob o comando de Luís Henrique e com um novo companheiro de ataque. Naquela temporada, o Barcelona trouxe Luís Suárez como seu principal reforço, um dos melhores centroavantes do mundo. Com isso, Messi foi devolvido à ponta direita, mas fazendo uma função bem específica. Suárez chamava muito a atenção da zaga, e seus avanços afundavam as duplas de zaga para dentro da própria área. Isso ajudava a limpar o campo para os avanços em diagonal de Messi, saindo da direita em direção à entrada da área, zona do campo em que ele foi mais perigoso na carreira. Outra movimentação frequentemente vista era a diagonal em X do Suárez, trocando de posição com Messi. Isso também abria o clarão para o avanço de Neymar da esquerda para dentro da área. Nascia assim o trio MSN, considerado por muitos um dos maiores da história do futebol, responsável pela segunda tríplice coroa do Barcelona e por devolver a Messi o título de melhor do mundo pela 5ª vez. O trio durou até as saídas de Luís Henrique e Neymar do clube na temporada 2017-2018. O Barcelona tentou repor a saída do brasileiro com Ousmane Dembélé, mas fracassou devido às inúmeras lesões do atacante francês. Ainda assim, o clube foi campeão espanhol quase invicto, perdendo apenas uma partida e marcando incríveis 93 pontos, 14 de vantagem para o vice Atlético de Madrid. O problema é que entre 2016 e 2018, o Barcelona viu o Real Madrid de Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo conquistar 3 Champions Leagues consecutivas, o que rendeu mais 2 bolas de ouro ao português e uma para o croata Luka Modric. Nessa última, Messi sequer figurou no top 3, algo que não acontecia desde 2007, na sua primeira nomeação entre os finalistas. Na temporada seguinte, o Barça trouxe Felipe Coutinho para a posição de ponta esquerda, mas ele desempenhava um papel tático diferente do time de Ernesto Valverde, o que obviamente também impactou na posição de Lionel Messi. Na prática, a função do camisa 10 era a mesma, porém ele ficava ligeiramente mais centralizado, já que Coutinho compunha mais o meio-campo que se transformava de triângulo para uma segunda linha de 4 e deixava o argentino por trás de Suárez, como um autêntico enganche de um 4-4-1-1. Naquela temporada, o Barcelona voltou a conquistar La Liga e flertou com uma vaga na final da Champions, mas sofreu uma virada inacreditável no jogo da volta. Após vencer por 3-0 no Camp Nou, 4-0 para o Liverpool em Anfield. Foi a segunda eliminação vexatória consecutiva após o feito da Roma em 2018. Ainda assim, o desempenho individual de Messi lhe rendeu talvez aqueles que foram os mais contestados de todos os seus prêmios de melhor do mundo. Àquela altura, a bola de ouro voltou a ser independente do prêmio da FIFA, o FIFA The Best, criado há 3 temporadas. O argentino levou os 2 para casa, mas a UEFA, assim como muitos analistas, avaliam que o zagueiro do Liverpool, Virgil van Dijk, tivesse merecido mais os troféus individuais. No início de 2020, Valverde não era mais o técnico do Barcelona. Em seu lugar, Quique Setien, que vinha sendo muito elogiado pelo estilo de jogo implementado no Betis, fora trazido. À frente do Barça, ele implementou 2 sistemas táticos. Nos seus primeiros jogos, Suárez estava machucado, e a mais nova tentativa do clube de trazer um reforço de peso desde a saída de Neymar atendia pelo nome de Antoine Griezmann. Mas como ele não era um ponta-esquerda clássico, Quique variava o 4-3-3 para um 3-1-4-2, onde o francês atuava ao lado de Messi, o atacante centralizado na ausência do camisa 9 uruguaio.
Com a saída de Griezmann da ponta, Alba ocupava aquele setor. Ansu Fati permanecia aberto pelo lado direito, e Messi alternava com Griezmann as funções de 10 e 9. Quando um recua, o outro avança e vice-versa. Com a volta de Suárez e as mais atuações de Griezmann, o francês voltou a frequentar o banco. Fati se lesionou, Dembélé estava quase sempre machucado e Coutinho havia sido emprestado ao Bayern. A solução foi usar um losango de meio campo com Busquets, De Jong, Sérgio Roberto e Vidal, e uma dupla de ataque com Messi e Suárez. Nesta função, o argentino poderia aparecer inclusive pela esquerda e combinar jogadas com Jordi Alba. Mas foi com essa formação que o Barcelona sofreu talvez a sua maior derrota da história. 8-2 nas quartas da Champions diante do Bayern, do melhor do mundo naquele ano, Robert Lewandowski. A humilhação foi tanta que Messi ameaçou deixar o clube e admitir publicamente que só não foi embora para não ter que entrar numa disputa jurídica com a equipe, que lhe deu tudo o que conquistou na carreira. Obviamente, Setien não permaneceu para a temporada seguinte, e a escolha dos catalães foi por mais um ex-jogador e ídolo do passado. O técnico Ronald Koeman deixou a seleção holandesa para assumir o Barça em 2021. E em sua primeira temporada, encontrou a melhor versão do time catalão jogando com 3 zagueiros. O Barça já não tinha mais Luis Suárez, que foi para o Atlético de Madrid, e passou a usar no primeiro momento Dembélé como atacante mais avançado. Messi e Griezmann jogaram como pontas por dentro do 3-4-2-1, atacando os meios espaços e deixando os flancos para os alas. No fim da temporada, o sistema escolhido foi o 3-1-4-2, com um homem a mais no meio e Messi ao lado de Griezmann à frente. Dependendo do lado da jogada, os dois revezavam a função de atacante partindo de sua posição base ou meia encostando por dentro, sempre com Messi saindo da direita e Griezmann da esquerda. O clube caiu nas oitavas da Champions League e foi apenas o terceiro colocado em La Liga, mas conquistou a Copa do Rei naquele que foi o último título de Messi com a camisa do Barcelona. Ele havia mudado de ideia quanto a ficar ou sair no fim da temporada, mas a notícia de que ele não permaneceria caiu como uma bomba na Catalunha. Messi levou a sua 7ª bola de ouro no fim da temporada, somada à conquista da Copa América com a seleção argentina, mas Lewandowski ficou com o prêmio da FIFA. De clube novo, Messi reencontrou Neymar no PSG comandado por um técnico argentino, Mauricio Pochettino. Na maior parte de sua primeira temporada, jogou na ponta direita, com Mbappé sendo o homem mais avançado e o brasileiro à esquerda. O trio jogava sem funções defensivas, preservados de marcar atrás da linha da bola e sem fazer pressão no campo de ataque. Por isso, acabou não conquistando seu principal objetivo da temporada, a Champions League. Pochettino até mexeu no posicionamento dos seus atacantes no jogo contra o Real Madrid, nas oitavas de final da Champions. Sem Neymar entre os titulares, voltando de lesão, Messi foi escalado como falso 9, com Mbappé à esquerda e Di Maria à direita. Ele foi muito bem de volta ao terreno de seu auge. O time venceu por 1-0, mas obviamente teria que jogar com o Neymar a partida de volta. Messi inclusive perdeu um pênalti naquela partida, decidida com o gol de Mbappé. E o brasileiro, que jogou como falso 9 na partida do Santiago Bernabéu, Mbappé permaneceu à esquerda e Messi foi devolvido ao lado direito. Com bola, era mais um 4-3-1-2 do que um 4-3-3, e os laterais avançavam o tempo todo, com isso desguarnecendo ainda mais o sistema defensivo. O time até abriu o placar naquele dia, novamente com Mbappé, mas acabou tomando a virada no segundo tempo. Para completar a frustração, Messi e Neymar sequer figuraram entre os 30 candidatos ao prêmio Bola de Ouro. Na atual temporada, Christophe Galtier assumiu o comando do PSG no lugar de Pochettino. E embora haja uma guerra de egos entre os elementos do badalado trio de ataque, dentro de campo a coisa vai funcionando muito bem para os três. O time joga no 3-4-2-1, com Messi e Neymar ocupando as posições por trás de Mbappé. Porém, com bola, ambos têm liberdade para criarem como pontas de lança de forma alternada, enquanto o outro ataca a área e faz com que Mbappé ataque sempre em diagonal caindo pelos lados. A mobilidade tem resultado em números assustadores de gols e assistências para os três atacantes. E tudo indica que Messi chegará voando na Copa do Mundo. E por falar nisso,
Na seleção, depois de passar por nomes como Tata Martino, Edgardo Balsa e Jorge Sampaoli, sendo subaproveitado, Messi finalmente achou sua melhor versão, jogando como segundo atacante de um 4-4-2 com Lionel Scaloni. Os títulos da Copa América e da recém-criada finalíssima sobre a Itália campeã europeia, somadas à maior invencibilidade de seleções do momento, que já chega a 35 jogos, preparam o palco para aquela que fatalmente será a última disputa de Copa do Mundo do craque Lionel Messi, com 35 anos de idade. É isso, galera! Lionel Messi precisou se reinventar inúmeras vezes ao longo da carreira, passando por vários treinadores e passeando por diversas funções do ataque. O jogador, que divide opiniões quanto a se é o melhor de sua geração, não deixa dúvida de que é um dos maiores de todos os tempos, e feliz do amante de futebol que ainda pôde aproveitar o talento desse grande craque por mais de uma década inteira. Muito obrigado a você que nos acompanhou, e até a próxima!